Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade do culto de adoração, este culto de louvor, através do qual expressamos a Deus a nossa gratidão, porque reconhecemos ser Deus, o único Deus poderoso, Senhor, sempre presente, mostrando cuidado, dando as suas provisões ao sustentar o nosso viver. Assim, a nossa gratidão a Deus também, nesta oportunidade, pelo retorno aos cultos presenciais no templo, no culto matutino, bem como no culto vespertino. Todos são, assim, bem-vindos ao louvor, à adoração a Deus. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Cantemos do Inário hino 173, Eis-nos, ó Pastor Divino. Vamos orar numa oração de louvor, de adoração. Eterno Deus, ó Pai Celestial, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Consolador, em Tua presença, nos colocamos na manhã deste dia. Como é agradável esta oportunidade, iniciativa da Tua bondade, das Tuas misericórdias, o Teu querer para com o Teu povo. E como é agradável nos acharmos na Tua presença para expressar-te, ó Deus, este culto em adoração, fazendo também neste culto a afirmação da nossa fé, a fé depositada no Senhor. Rendemos-te graças por Tua bondade a cada dia, rendemos-te graças por Tua presença conosco, rendemos-te graças porque Tu és o nosso pastor, o bom pastor, o pastor que apacenta a igreja, o pastor que cuida do rebanho, a Tua igreja formada por pessoas redimidas pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Muito obrigado por podermos fazer parte deste rebanho, pertencer a Ti.
sermos conduzidos, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu poder, com a Tua presença conosco. Suplicamos então a Tua bênção sobre todas as partes deste culto, para que este culto seja, ó Deus, uma adoração sincera dos nossos corações, seja um culto que objetiva a Tua glória e para a nossa edificação espiritual. Assim receba a nossa gratidão. Fica conosco, atenda às nossas súplicas hoje e sempre. Louvamos-te em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hinário, o hino 367, Salvador bendito. Em Hebreus capítulo 10, versos 12, 13 e 14, o autor escreve: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Vamos orar. Bendito Deus, ó eterno Pai celestial, rendemos-te graças, mais uma vez bendizemos o teu nome. Tu és o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente. Tu és digno de toda honra, toda glória e louvor. Mas neste momento nós nos aproximamos da Tua presença na mediação de Cristo Jesus, com os corações contritos. E reconhecemos, ó Deus, que falhamos muitas vezes, pecamos não obedecendo e atendendo à Tua vontade.
Pedimos o teu perdão, pedimos a tua direção. Fortaleça a tua igreja. Conduza-nos, ó Senhor, de tal maneira que possamos viver uma vida agradável a ti. Ajuda-nos na compreensão dos princípios do teu Evangelho. Dá-nos, ó Deus, o entendimento dos teus preceitos em tua palavra, para vivermos conforme o teu querer. Assim fica conosco, venha-nos conduzir. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 132 do Inário, diz a Bíblia que Jesus, 132. Vamos ler a palavra de Deus para este momento de edificação espiritual no Salmo 23. Salmo 23, de 1 a 6. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Meus irmãos, este salmo, registrado nas páginas sagradas como o salmo de número 23, sem dúvida alguma, é o salmo mais conhecido, é o salmo mais lido no mundo cristão. É diferente dos outros salmos da Bíblia. Neste salmo não encontramos queixas, não achamos súplicas por alívio divino. É, na verdade, uma expressão da gratidão pelo reconhecimento do salmista. Parece ter sido composto por Davi em um período de prosperidade. Então, ele escreve: o meu pastor.
Infelizmente, nem todo mundo pode falar assim. O Senhor é o meu pastor. Nem todos podem falar convictos estas palavras. Davi era pastor de ovelhas e sabia que a ovelha era objeto de propriedade, tinha de ser comprada para ser pastoreada. Deus nos comprou para si. Então, Ele comprou um rebanho para Ele mesmo. E o preço foi pago na cruz pela dádiva do seu Filho unigênito, pela dádiva de Cristo. As ovelhas, então, são aquelas compradas pelo bom pastor e por isso obedecem à sua palavra. Assim, Davi nos ensina de forma maravilhosa que Deus é nosso guia poderoso neste mundo. Inicialmente, das lições que podemos extrair deste salmo, queremos destacar esta, que Davi deixa como legado para a igreja do povo de Deus, como inspiração divina. Deus é nosso guia poderoso neste mundo. A figura da ovelha, como achamos aqui nesse texto, explica a nossa dependência de Deus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nós encontramos Jesus enviando os discípulos como num treinamento para o discipulado, na formação do seu colégio apostólico, e aqueles discípulos saíram compreendendo as instruções e atendendo as instruções de Jesus. Depois eles retornaram, cansados como estavam. Jesus os convidou para um lugar solitário para o descanso. Mas Jesus foi surpreendido ao chegar neste lugar reservado, porque lá estava a multidão, pois que soube que Jesus estava se dirigindo para aquele lugar e antecipou Jesus e os discípulos, chegando ali primeiro à multidão. Então Marcos diz que Jesus, vendo a multidão, compadeceu-se daquela multidão. E nessa sua compaixão, Marcos registra que Jesus estava vendo aquela multidão, dizendo: eram aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Então Jesus passou o dia ensinando. Não era mais um dia para o descanso, mas um dia de trabalho. E passou o dia dando instruções àquela gente sedenta, precisando de referências na vida, a vida que permanece. Irmãos, de fato não pode existir para o cristão maior alegria do que a descoberta que Deus quer nos conduzir, quer nos guiar, quer nos dirigir. Mas Deus quer nos conduzir em retidão neste mundo desolado, neste mundo conturbado. Daí as palavras do salmista: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Quantas são as fraquezas, meus irmãos, de um cristão? Ora, sabemos que muitas são as fraquezas do cristão. Algumas bem evidentes, outras talvez até ignoradas,
ou nem mesmo notadas no dia a dia, mas é fraqueza do cristão quando vivendo em prosperidade e conforto esquece de Deus, deixa Deus de lado. O prazer para com as coisas do mundo acha o primeiro lugar na vida. E a argumentação é de que é importante, a sociedade considera, sem levar em conta que sociedade é esta, que considera tais coisas do mundo importantes para a vida como prioridades também, esquecendo-se de Deus. O cristão, em momentos ou em ocasião de prosperidade na vida, deixa também os deveres cristãos, deveres que estão sempre ficando para depois. E assim, o estudo da palavra de Deus, o estudo da Bíblia, é por vezes até considerado algo desprezível, quando não mesmo ridículo. Davi reflete a proteção de Deus quando cuidava do rebanho de seu pai e precisava enfrentar os ataques das feras selvagens para proteger as ovelhas. Então, em momento de paz, de prosperidade na vida, ele reflete esta sua experiência e a transfere para a esfera espiritual, comparando assim com o cuidado de Deus para com o seu rebanho, os seus filhos. Numa vida próspera, Davi traz a lembrança então dos benefícios de Deus. Daí fala: refrigera-me a alma. Então, se estou divagando, perdido, diz o salmista, ele restaura, ele reconstrói, ele redime, ele reconforta, ele converte a minha alma e me coloca no rumo certo. Então ele diz, este pastor, ele diz: guia-me pelas veredas da justiça. Sim, meus irmãos, o pastor celestial não omitiu nada na reflexão de Davi neste salmo. O pastor celestial não omitiu nada que podia contribuir para fazer feliz sob o seu cuidado santo. Em período de calma, Davi faz desses benefícios de Deus em sua vida degraus a construir uma escada para galgar, para subir e ficar mais perto de Deus, para na conclusão do salmo ainda falar: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Era a sua certeza na perspectiva cristã, mesmo no Antigo Testamento. Davi sabia que não era fruto do seu esforço, ainda que fazendo dos benefícios de Deus degraus para subir e ficar perto de Deus, mas Cristo Jesus fazia isto por ele, porque no Salmo 22, nós nos voltamos tanto para o Salmo 23, e o seu início: o Senhor é o meu pastor, mas o Salmo 22 começa exatamente assim: Deus meu, por que me desamparaste?
é a perspectiva profética, é o salmo messiânico, as palavras de Cristo na cruz do Calvário, que coloca Davi junto a Deus e todos aqueles que reconhecem o seu benefício, os seus benefícios e nos benefícios a grandidade de Cristo Jesus. Davi estava certo de que o cuidado de Deus para com ele não era menos que o cuidado de um pastor responsável por suas ovelhas. Então ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E prossegue para nos ensinar também que este Deus, sendo Senhor e pastor, é Deus da nossa segurança nos perigos deste mundo. Ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande, ainda assim, como uma ovelha vagueia e atravessa um vale escuro, e é a presença do pastor que a preserva dos ataques das feras selvagens. Compara então o salmista, o cristão exposto aos perigos do mundo é guardado sob um cuidado especial, sob o cuidado pastoral de Deus. Então Davi retrata aqui, irmão, o cuidado do pastor celestial, cujo poder é maior que todas as maldades deste mundo. Ele retrata o cuidado pastoral de Deus, cujo poder é maior que todas as crueldades neste mundo. Ou confiamos nesta verdade de Deus, ou então nos tornamos cristãos vulneráveis no mundo. Em João, capítulo 10, Jesus explica esta consideração, esta relação de Deus com o seu povo, e Jesus explica, trazendo também a figura de pastor, quando ele diz: eu sou o bom pastor, e depois fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas conhecem a voz, não há como enganá-las. Há muitas vozes no mundo, diz o apóstolo Paulo, mas há uma voz que acha a sua singularidade, há uma voz única, há uma voz acima de tudo, é a voz que indica o caminho seguro da vida. Muita razão tinha Davi em suplicar em outro salmo: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Irmãos, que gracioso ouvir a voz de Deus. É uma voz poderosa, porque é a voz que muda situações. Deus não muda a si mesmo, Ele é imutável, mas Ele muda situações por vezes inesperadas em nosso viver, situações que jamais queremos registrar na história da nossa vida, como este período que parece nos estar chegando no seu final, este período de pandemia, Covid-19, tomados como fomos surpreendidos por esse desafio, essa enfermidade, situações que Deus graciosamente, em seu poder,
Ótimo, Davi escreveu este salmo, revelando Deus como um pastor amado, e se ouvirmos a sua voz e seguir, teremos segurança. E é nesta segurança que já estamos experimentando os benefícios que Deus está acenando com eles para a sua igreja, no retorno feliz, passando por circunstâncias difíceis, sem conservar sequelas, danos na vida da igreja. Eis aí a igreja robusta, retornando às suas atividades para o seu pastor, o bom pastor. Nas Escrituras, com frequência, Deus chama a si mesmo de pastor e assume esse cargo. Ele é pastor daqueles que se acham dependentes da sua proteção. E certamente, estes que se acham dependentes da sua proteção ainda serão contemplados com o que poderão parar juntamente com o salmista e habitarei na casa do Senhor para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o Salmo 23 do Inário, o Salmo 23. Nós vamos agradecer a Deus com as nossas ofertas neste momento. É também um ato de adoração a Deus, o entregarmos aquilo
que pertence a Deus ao entregarmos a oferta para a manutenção da obra de Deus. Vamos assim fazer. Vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor e depois integraremos a bênção para encerrarmos o culto com a entrevista. Vamos orar. Gracioso Deus, Tu és o nosso o pastor eterno, o pastor amado, o pastor que cuida das ovelhas, o pastor que deixa 99 ovelhas no aprisco para buscar uma que está perdida. Encontramos em Teu pastoreio a prova do Teu grande, profundo, infinito amor para conosco. Tu és o nosso pastor. Confiamos na direção da vida. Confiamos em Ti, porque é o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor que nos leva para o descanso, para o refrigério da alma, pois é o Senhor quem nos restaura dia a dia. Louvamos-te, ó Deus, e bendizemos, porque fazemos parte deste rebanho, sob o pastoreio eterno e poderoso. Queremos, ó Senhor, suplicar a continuidade da Tua bênção, a Tua presença para com a Tua igreja. Que Tu possas, ó Deus eterno, usar sempre o cajado, usar sempre a vara, porque encontramos nessa Tua ação o Teu cuidado, o Teu amor, o Teu real interesse para conosco. Assim é que somos conduzidos a viver este descanso em Ti a cada dia. Dá-nos, ó Deus, esta segurança, mas dá-nos, ó Pai, a consciência da realidade desta segurança, para que possamos objetivar a nossa maneira de viver a Tua glória. Assim fortaleça a Tua igreja neste lugar. Estejas abençoando as famílias da Tua igreja, concedendo paz, alegria, forças que vêm do Senhor, abençoando as crianças, para que todos juntos possamos crescer no conhecimento da graça de Cristo, para que possamos crescer no servir-te também. Guia-nos, ó Pai, porque Tu és o nosso pastor. Nós oramos assim agradecidos, porque é o Senhor quem nos conduz e nos dá, ó Deus, os benefícios agora, o privilégio de podermos retornar, ainda que obedecendo os critérios necessários, mas retornar também a comunhão com o Teu povo, nesta comunhão que jamais foi quebrada com o Senhor. Podermos viver, servir-te no culto de adoração, crescer na experiência de compartilhar da fé. Fica conosco, pedimos essas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Paz seja convosco, e o amor completo da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente nosso Senhor e Salvador, Jesus